Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Quanto à tabela? Oi, deixa eu só te perguntar. O size seria em USDT, né? Exato. Então, Sim. isso. Então é isso. O size é em USDT, né? Ou BUSD, depende de qual Depende parte. de qual moeda que você estiver operando naquele momento. Se é BUSD, se for o SDT, o size sempre vai ser de acordo com a moeda que você estiver operando aquela operação ali. Tá. Isso vale para o Futures, tá? Não é para o Coins. O Coins é diferente. Mas para o Futures é essa tabela que a gente usa e o size é sempre esse. Tá? Então, para quem estiver usando, iniciando e quiser fazer trade teste e tal, igual o Carlos está fazendo, a tabela de $1 de perda é excelente. Essa tabela que o Lacerda fez. O Lacerda entendeu, Lacerda, tudo agora? Se tem alguma dúvida? Pode perguntar, não tem problema. É agora que a gente vai tirar todas as dúvidas. Boa noite a todos. Não, quebrei muita cabeça para entender essa tabela aí, mas eu entendi sim, por isso que eu não respondi, que eu tinha dúvida, tá? Legal. Legal. Peguei sim. Agora, o que o Maurício falou referente a coins, eu queria saber essa diferença, porque quando você coloca lá, parece que é em moedas, né? Parece que a gente tem que fazer Exato. Isso. No parece que a gente tem que Coins, fazer a soma. no Coins é assim, são as moedas, é a quantidade de moedas que você tem. Mas geralmente a gente vai shortar com 100% das moedas, Entendi. tá? Porque é uma proteção. Imagina que o BTC tá, a gente está aqui nesse range aqui, né? E a gente acredita que o BTC vai cair e tal. Você quer proteger os dólares, então você vai shortar 100% dos seus BTCs aqui. Você não vai esperar, vou shortar 10%. Não, você vai shortar 100% para, porque se no Coins a gente vê que além de ser uma proteção, né, do seu capital, imagina que agora a gente, bom, então já que a tabela já está resolvida, vamos para o Coins. Agora a gente vai falar do Coins, porque o que acontece? Ele é um outro lugar que a gente vai entrar, não tem nada a ver com futures, é Coins Futures. Coins Futures, o nome já está falando. A gente vai ter moeda. E a gente vai tentar, nessas operações, por exemplo, quando o Maurício está falando short, quando a gente shortar as nossas moedas, é justamente para a gente proteger o nosso dólar. Então, vamos entrar nesse mérito e desmembrar o Coins para vocês entenderem a mecânica disso. Tá, então, o Coins é o seguinte. Eu não sei se eu consigo, se eu mudar a tela aqui vai ser um desastre. Eu queria colocar eu vou tirar essa tabela daqui, então a gente não vai mais usar. Então, o Coins, o que leva a gente a no Coins, né? A gente acredita que o bull market provavelmente está começando. Pela nossa tabela de tempo, pela nossa análise de tempo que a gente já fez lá atrás. Não sei se tem aluno novo aí, mas lá no análise Bitcoin tem umas análises que a gente fez de tempo, de quando o mercado fica um ano caindo, 15 meses, os ciclos, né? A gente colocou lá no Discord os ciclos do BTC. O quanto tempo ele sobe nesses ciclos, quanto tempo ele fica caindo. Então tá tudo lá. Para quem quiser, tiver curiosidade, dá uma olhadinha, que esses são os ciclos que tem a ver com o halving dele. Então, como a gente acredita que o BTC, vamos para um gráfico mais... Isso aqui. Um gráfico mais limpo aqui. Como a gente acredita que o BTC já fez um fundo nos 15.500, tá? Então, esse aqui é um gráfico anual, tá? Então, a gente é de 12 meses, tá? Então, a gente vê que ele corrige um ano, sobe 3 anos. Corrige um ano, sobe 3 anos. Então, aqui é o primeiro mês dele, né, no gráfico anual. Não quer dizer que ele vai subir
direto, né? Pode ser até faça um fundo de novo aqui, né? Que às vezes faz um fundinho aqui, tá vendo? Tem um paviozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um pavio, no outro ano teve um pavio muito grande, mas ele valia pouco, né? Ele valia $300. Então, quando o valor do BTC está maior, a gente acredita que ele não vai fazer esse movimento tão brusco para baixo, assim. Então, pode ser que a gente perca esse fundo? Pode. Né? Pode vir para 12, 13, a gente não sabe. Mas a chance, ainda mais com o volume que a gente vai ver no ExoCharts que entrou, a chance disso acontecer é menor. Então, você vê que ele sobe 3 anos. Então, a gente acredita que... Até vou explicar isso aqui para vocês que estão ao vivo. Que se você observar, ó, a gente tem um pivô aqui anual, certo? Ó, é um pivô anual. A gente vê que no ciclo de alta, no segundo ano do ciclo, ó, ele rompe esse pivô. Então, aqui, ó, segundo ano do ciclo rompeu. Vamos mover esse pivô aqui para cá. Rompeu de novo. Ó, segundo ano do ciclo rompeu. Então, a gente acredita, se ele seguir esse mesmo padrão, que normalmente ele segue, ele vai romper aqui os 46 mil no segundo ano desse ciclo. A gente está em 2023, vai começar o 2024, ele vai romper esses 46 mil, 47 mil. Então, até depois é bom vocês marcarem esse 46.700 aí no gráfico de vocês, como um pivô anual, que pode ser o rompimento em 2024. E daí tem mais um movimento de alta, né? Aqui teve um movimento de alta muito forte, aqui o ano passado teve um movimento, em 2021, né? Teve um movimento até que fraco. Mas a gente pode ver um movimento forte de novo, até os 150, 200 mil dólares. Mas, voltando, né? Como a gente acredita que o fundo já foi feito, a gente precisa estar comprado. Então, a gente tem que estar com as moedas que vocês gostam, BNB, Sol, Ethereum, moedas fortes, né? ADA, Batik. De acordo com aquele gerenciamento que a gente fez lá de... As melhores do ranking. De colocar, tipo, 90% do capital tem que estar em moeda. Porque se você vê no final se você deixar só em dólar, você nunca vai pôr seu dinheiro total em dólar para fazer uma operação. Daí a moeda sobe 10% e você usou 10% do seu capital na operação. Então você tem que estar em moeda. Então a gente acredita, né, a gente está fazendo isso, tem que estar em moeda no Coins, por exemplo, eu vou estar 90% em BTC no Coins e 10% do capital, 5% do capital no Futures. E por que a gente está no Coins? Então vamos para os tempos menores. É isso que a gente quer passar para vocês entenderem a diferença de atuar só no Futures e atuar no Coins. Qual é o benefício? Agora vocês vão entender. Então, porque, por exemplo, né, o BTC, vamos pegar a Sol, a gente está operando mais a Sol. Né? Pessoal, então né, nesse caso aí compensa mais operar no Coins. Exato, é isso que a gente está falando. Porque imagina, mas sempre que operar no Coins, usar uma vez. Sempre você vai operar uma vez. Não vai alavancar em 10, em 20, em 15. Porque se você perde muito, entende? Você perde muita moeda. E a ideia não é perder moeda. É acumular. A ideia agora é acumular mais moeda para você seguir o bull market com quanto mais moeda tiver, melhor. Então, o que a gente quer fazer, né? Claro que as pessoas que estão começando agora têm que saber sobre SR, tem que saber onde comprar, onde vender, toda a história, né? Mas depois que você sabe isso, eu tô na Sol, por exemplo, né, com o meu capital. Eu sei que quando chegar aqui em cima, eu vou shortar eles 100 vezes, 100%, quer dizer, uma vez. Todo o meu capital que tiver na Sol, eu vou shortar aqui, porque eu sei... Vai ter dificuldade para passar essa área. Essa área. Então, quando eu shortar aqui, imagina que eu tenho 100 moedas dela, né?
ela subiu, eu não entrei em long porque eu não entrei, mas ela subiu aqui, eu shorto. Quando eu shortar aqui, né, imagina que eu shortei aqui nos 50 centavos, 50 dólares. A chance dela voltar aqui para baixo é grande. Então pode ter uma correção de 40%. Então minhas 100 moedas, se eu conseguir shortar numa posição boa, eu posso adquirir 40 moedas sem colocar nenhum dólar na operação. Entende? Então a gente precisa shortar mais do que longar. Tá? É claro que se aparecer uma oportunidade de long, você não vai deixar para trás. Você não vai deixar. Por quê? Porque você vai ganhar na valorização daquela moeda, né? E na quantidade que ela vai estar te dando. Porque quando você opera o coins, você, por exemplo, você ganhou. Imagina que a gente entrou aqui numa operação de long no coins, né? E ela subiu 40%. Então aqui você entrou no coins, Sol, o USDT. Entrou no coins, USD, né? Então aqui você ia ganhar 40% de moeda, você não ia ganhar dólar. Tá? Então aqui você ia ganhar, ela saiu de 15 dólares, foi para 23 dólares. Você ia ganhar essa diferença em moeda e com a valorização da moeda. Então imagina que você tinha 100 moedas aqui. Você tinha 100 vezes 15. Quanto que dá isso? 100 vezes 15 dá 1.500 dólares, né? Uhum. Daí ela foi para 20. Você já foi para 2.000 dólares em moeda e você ganhou mais esses 40% de moeda. Então você ganhou 40 moedas aqui, mais ou menos. E ainda a valorização dela. E mais a valorização dela. Então é importante a gente saber onde entrar em long e onde entrar em short uma vez. É o suficiente para você fazer uma puta grana no mercado, ele em alta ou ele caindo, não importa. A gente sabe que provavelmente a gente está no início do bull market. Então, às vezes o pessoal fala, eu vou deixar parado no stake 1 ano. Pô, você tem o coins aqui que você tem a possibilidade de ganhar muito mais. Você não vai ficar com a moeda presa, quando você precisar sacar, sair da operação, é na hora. Então, para que correr maiores riscos? E o stake geralmente não vai te pagar o que uma operação bem feita dessa te paga. O stake paga 10% ao ano, sei lá, tem moeda que paga mais, mas a maioria é 10, 12, 15% ao ano. E se faz 2, 3 operações de 30% ao ano, você já fez uma puta grana e arrecadou, conseguiu acumular muito mais moeda do que se tivesse no stake, entende? Então, só que antes de tirar do stake, vocês têm que ver se existe a moeda no coins. Porque no coins não são todas as moedas que eles que tem lá na paridade para o coins, entendeu? Para vocês operarem. Então, o coins é isso. É o porquê a gente quer operar o coins, é esse o motivo, né? Agora, o outro motivo. Né? Agora, imagina aqui que a gente entrou numa operação, vamos lá, com as mesmas 100 moedas de qualquer coisa. Pode ser, imagina que a gente tem 100 moedas de sol de novo na operação, né? Então, a gente fez lá o Fibonacci e tal, entrou na operação, né? Fez a Fibonacci aqui, entrou na operação 618 aqui, num short, começou a cair, você está com o stop aqui em cima. Daí imagina que subiu, né, e pegou seu stop, né, subiu. A gente não vai fazer uma operação com stop tão longo assim, mas é só um exemplo, tá? Então, imagina que fez esse movimento, caiu e nosso stop está em 5%. Que é final de semana, você não quer operar, vai deixar o stop lá no topo. Daí imagina que subiu e pegou seu stop e continuou subindo. Se continuar subindo, você vai perder esse 5% de moeda. Então você tinha 100, você vai perder 5 moedas. E a operação vai começar a te pagar aqui porque está subindo e você está ganhando na valorização. Então você acaba não perdendo dólar, você vai acabar perdendo moeda, né, nesse gap aqui de 5%,
mas com a valorização da moeda, você vai acabar pagando o dólar do mesmo jeito. Agora, se você está em dólar operando futures, você saiu da operação, a moeda subiu e você não ganhou nada. Você perdeu a oportunidade de ficar na moeda no momento que ela estava subindo. Daí a moeda sobe lá 10%, você não ganhou nada, cara. Você está em dólar, se você estiver operando os futures dólar, você não ganha nada porque você não está operando coins. Então é muito importante a gente ter essa ideia de operar o coins uma vez, ver as moedas que te interessam para ver se existe lá no coins e começar a fazer teste, começar devagarinho lá para entender como funciona. Mas basicamente a gente shorta tudo, né? Faz a mesma operação, entrada igual filtros. A análise é igual. É igual. A gente sabe que aqui tem uma resistência forte. Se for aqui para baixo, a gente sabe que a gente tem que comprar lá embaixo, né? Vai traçar aqui e tal. Buy zone, a nossa buy zone está aqui na $16, se ela cair para $16, a gente vai entrar do mesmo jeito, entende? É a mesma coisa. Imagina que a gente entrou nessa operação aqui. É a mesma coisa que no Futures, não vai mudar nada. Só que quando você for entrar na operação, você vai entrar com todas as suas moedas. Tá? No long, você pode até diminuir. No long, você pode entrar com 50%, 20%. Aí cada um faz uma estratégia, né? Mas se você tiver com um stop muito curto, igual aqui que é um stop muito curto, né? A gente está num gráfico grande, né? Mas você entrou nessa operação com stop aqui de 15,67 para 15,31, você conseguiu pegar esse fundo aqui e entra com 100%, você vai ter dúvida. Ah, estou na dúvida, vou entrar com 20%, 30%. Daí você começa a montar a sua estratégia. Entende? Mas é isso. Eu não sei qual a dúvida que vocês têm no Coins. De colocar stop, qualquer dúvida que vocês tenham, pode aproveitar aqui que esse é o momento. Não sei se a Magda está aí, que ela falou que estava em dúvida. Não está. A Cacá está. A Cacá tem alguma dúvida do Coins? Alguém com dúvida? A dúvida era em relação a isso, né? Se era ao short, se podia alugar também, mas o recomendado é fazer um short, né? Exatamente. Principalmente quando a gente está num bear market. Quando a gente está num bear market, o ideal é short. Shortar muito. Agora, como parece que inverteu o mercado, claro que a gente vai continuar shortando, né? Dando prioridade, inclusive, para o short, né? Para se proteger. Mas quando a gente vê uma oportunidade boa de long, a gente entra uma vez, né? Deixa sempre lá no... Pode ser cross ou pode ser isolated, né? Isolado, uma vez, e pode entrar em long uma vez com stop, todos seguindo o gerenciamento, tudo direitinho. Porque que acontece? Quando a gente shorta, a gente pode ficar sem stop que a gente não vai ser liquidado nunca. A gente já até mostrou isso na outra aula. Então, imagina que você shortou aqui, subiu, você estava sem stop no short, né? Então, a moeda subiu 30%. Você vai perder 30% da moeda. Então, ela saiu imagina que ela valia $100, por exemplo, né? Então, ela subiu, você não tinha stop, ela subiu para $150. Você perdeu esses 50% de moeda, né? Mas o seu dinheiro, dólar, continua o mesmo. Você não vai perder nada. Em dólar, né? A gente tem esse exemplo lá na aula, né? Que a gente passou para vocês. Mas o ideal não é ficar sem stop, né? Deixar o stop bem localizado, do jeito que a gente ensina no curso, não vai mudar nada. E principalmente agora que teoricamente a gente está num bull market, né? Então, se a gente realmente está num bull market, a tendência é sempre subir, forte, sobe, sobe, sobe. Então, igual a sol, né? Consolidou, subiu.
Consolidou, subiu, consolidou, subiu. É claro que uma hora vai ter uma retração, né? A gente Uma sabe correção disso, uma maior. correção. Mas a tendência de alta, a gente vai seguindo a tendência. Então, a gente tem sempre que buscar por longs agora, né? E se está no coins, usar uma vez. Se está no futures, é a mesma coisa. Você vai operar vezes 10, vezes 20 com gerenciamento, usando as tabelas e tudo bem. Mas a gente recomenda muito deixar boa parte do capital no coins, nessas moedas que tem, né? Tem algumas moedas que eu sei que não tem no coins. A Lunk, por exemplo, não tem. Então, quem está em stake, acredita que o projeto vai subir, deixa em stake. Não vai fazer, ou faz trade ou deixa em stake, né? Porque não tem no coins. Não tem no coins. A gente sabe que não tem. Então, é que eu não consigo abrir minha Binance, a nossa Binance aqui, porque eu preciso usar o VPN. Se eu uso o VPN, A qualidade da imagem aqui para vocês vai cair, vai vocês cair. não vão enxergar nada do que eu tenho que mostrar. Então eu não consigo abrir minha Binance aqui sem estar com o VPN ligado, porque a gente usa a Binance do Brasil e aqui a gente não pode usar sem VPN. Mas é isso, Kaká. Não sei se você tem mais alguma dúvida. Você entendeu por que ele preserva o seu dólar? Porque você pode ter perdido a moeda, né, nessa subida que você estava sem stop, mas você ganhou porque ela foi valorizando. Então, o restante de moeda que ainda você ficou na sua carteira, você ganhou com a valorização dela. Exato. Então, você Entendeu, Kaká? Entendi. Agora, assim, eu não posso colocar mais de um X? Não posso colocar 4x? Olha, quanto mais alavancagem você tiver, maior o risco. maior o risco. Porque imagina assim, ó. Imagina que a gente entrou em long aqui, né, em uma vez. E a moeda começou a cair. Quando ela cai, imagina que se ela cair 1%, você está vezes 5, por exemplo, 5x, você está perdendo 5% de moeda. Se você tomar um stop de 1%. Então, ao meu ver, é muita coisa, entendeu? Você está perdendo moeda. A gente não pode perder moeda agora. A gente tem que preservar as moedas que a gente tem. É melhor preservar a moeda do que preservar dólar agora. Então, quando você está em 5x ou 4x, você está perdendo. Quando cai, imagina que você entrou aqui e em vez de subir, ela caiu. Começou a cair. Né? E você não pôs stop, ou sei lá, né? Não pode ficar sem stop. Mas se você pôr um stop de 1%, você está vezes 5, você está perdendo 5% de moeda. É muita coisa. É muita coisa. Claro que subir, você vai estar ganhando 5 vezes. Né? Mas se você erra uma vez, erra duas, erra três, você já perdeu 15% de moeda, você errou mais uma, 20% de moeda. Daí você vai querer ir atrás do prejuízo, vai acabar fazendo bobeira, entende? Você vai aumentar a sua margem de erro, na verdade, em vez de acerto. Né? Então, e como a gente acaba shortando ou alongando 100% das moedas, então eu acho que o risco fica muito grande você perder muita moeda. Mas é por estratégia minha. Você pode fazer vezes 20 se você quiser. Mas você tem que saber que você está correndo o risco de... E além, quando cai, você perde dólar, porque ela desvalorizou, né? Imagina que ela estava $16. Você longou e ela caiu. Daí ela caiu para 10. Você perdeu $6 de cada moeda. Mais a desvalorização. E mais as moedas que você perdeu, entende? Então, você acaba perdendo muito. Então, o ideal realmente assim, ao meu ver, é fazer uma vez. Mais alguém aí no Coins? Alô, pessoal? Se quiser mandar texto também, eu consigo ver aqui, tá, pessoal? Quem tiver com problema no microfone, pode mandar que eu também leio aqui. Nada? Podemos passar para o próximo?
Tá, então vamos passar para a parte do Excel Charts. Vocês estão vendo minha tela aí do Excel? Alguém aí? Acho que sim, né? Sim, estamos vendo sim. Então vamos lá. Ó, seguinte. O Excel Charts, ele tem muita informação aqui, tá? Mas essa aqui é uma tabela que a gente chama de TPO, que é Tempo, Price, Opportunity. Então, o que essa tabela mostra? Ela mostra o tempo e o volume que o preço desenvolveu durante um tempo. Então, ele mostra muito o volume daquele dia, né? Então, o TPO, que é essa tabela, esse gráfico aqui, cada duplinha dessa aqui, ó, equivale a um dia. A gente está olhando o BTC, tá? Está olhando o BTC, tá? Porque é o pai de todos, hein? Então a gente sabe que aqui foi a movimentação de um dia, aqui foi a movimentação de outro dia, aqui foi de outro dia, aqui foi de outro dia. E aqui é de hoje. E é de hoje. Tá? Então, se a gente vê hoje, a gente está com um volume aqui de... Ó, tem um volume, deixa eu pôr bem pertinho aqui. Está com um volume de 8 bilhões na Binance, tá? Então aqui, tá vendo? Ele tem o VA, tá vendo? Aquilo que a gente passa para vocês no curso, a gente parte do curso é baseado nisso, tá? Então aqui a gente está vendo o VA do dia anterior, tá em 21.100. Porque esse dia aqui, ó, o volume foi gigantesco. Foi o maior volume de todos. Então, quando esse muito volume fica no topo, ó, teve um volume de 21 bi na Binance. Então, quando esse volume fica no topo, né, a gente começa a ficar preocupado com o topo, porque para vencer esse topo de 21 bi, uma movimentação de 8 bilhões não vai romper um 21 bi, entende? Por isso que a gente sempre olha essa diferença de valores de volume no topo. Porque ele já é um grande indício para você imaginar para que lado o gráfico pode te levar. Então, ó, eu vou descer lá para o gráfico quando a gente estava lá no ano passado, no Natal. Ó, o volume era muito baixo, tá vendo? É um volume muito baixo. Então estava 2 bi. Ó, tá vendo? E o preço estava em torno de 16.400, mais ou menos. Não saía. Não saía disso, ó. Daí o volume 1,7 bi. Ó, 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio. A Binance é a corretora maior, né? Então ela fornece esses volumes maiores também. E daí aqui começou 5 bi, caiu para 2 bi de novo. Oi? Então, nesse caso aí, ele pode ficar lateralizado, pode entrar uma força compradora, pode romper ou pode cair também, né? Pode cair. É. Então, eu vou... Assim, pela essa análise, a tendência. Exato. Ó, então aqui, ó, teve mais... Aqui foi o dia 5 de janeiro, a gente está em que dia? 12, 13, 15. Então aqui, ó, 1 bi de novo. Olha o volume que teve no dia 6 de janeiro, que ridículo. O preço não andou, cara. O preço andou 16.800 a 16.900 o dia todo. 2 bi. Daí aqui, ó, na sexta-feira, ó, o volume começou a aumentar, ó, tá vendo? 5 bi, 6 bi. Aí aqui arregaçou. Olha a diferença. Daí tamanho. entrou, ó, tá vendo? Um volume de 6 bi na quinta ou na sexta, não, dia 11 de janeiro foi para 19. Teve um volume de 19 bilhões. Então, esse volume que fez esse rompimento acontecer, entende? Dos 18 mil. Então, a gente tem, o que a gente tem que ficar de olho? Nesse, tá vendo? Daí aqui tem o POC. Então, esse volume aqui de 11 de janeiro,
No de 18.100, que é o POC, a gente precisa ficar ligado nesse POC aqui. Porque é onde teve mais volume. Então, se o preço fizer aquela retração. Fala de novo que está falando baixo. Olha, eu acho que é o áudio da Magna que está aberto. Vê aí, Magna, eu acho que o áudio está aberto. Eu não estou conseguindo entender o que ela está falando. Boa, fechou. Tá. Então, aqui ó, a gente teve no dia 11, teve 19 bi. No dia 12, 16 bi. E no sábado, dia 13, foi 21 bi. Então, o que acontece? O volume maior está aqui, né? Onde está o POC? Está nos 20.800. Se for ver, ele ficou nessa briga aí o dia inteiro, ontem e hoje, né? Hoje, o dia inteiro. Ó. Os 20.875, que é o POC. Então, onde teve mais negociação aqui desses 21 bi, a maior negociação foi nesse valor aqui. Então, por isso que ele não consegue andar para cima nem para baixo aqui. Ele está preso nos 20.800. E se ele cair, a gente tem que ficar de olho. Depois olha, anota no gráfico de vocês aí, ó. 19.225, que foi um movimento muito forte de 16 bi, o maior volume foi aqui. E depois, no rompimento daquele dia, nos 18.200. Então, se o preço voltar aqui nos 18.200, a chance dele bater e voltar é grande, né? E a gente vai ter que ficar ligado no quê? Se cair, né? A gente não sabe se vai cair. Mas se o movimento vier começar a fazer dias vermelhos aqui, com volume de 16, 19 bi, pode romper para baixo. Agora, se o volume vier, sei lá, foi 16, 19, 21. Agora está 8. Agora, imagina que caiu o volume de 7 no dia todo. 6, 5. A chance de bater aqui no POC e subir é grande. Agora, se vier rompendo, se vier devagar e aqui fizer um dia muito forte, a gente pode perder o fundo de novo. Entende? Porque o volume vendedor foi maior do que 19 bi, depois 16 mais 21. Esse volume é um absurdo de grande. Então, se muita gente comprou nesse POC que vai ficar preso, as baleias começam a vender para deixar todo mundo preso aqui. E jogar para baixo. E esses caras que longaram aqui errado, eles vão ter que vender a posição, o preço vai mais para baixo ainda. Então a gente tem que ficar ligado nesses. Eu vou depois postar para vocês lá. Mas é o valor de 19.200, mais ou menos, 225, 18.200. Então aqui vai ser, se vier testar aqui embaixo, tem que comprar. Você tem que fazer esse trade. Mas se perder, você tem que ter o stop também. Tem que estar com o stop. Porque se perder, você pode inverter a mão para short, porque o bicho vai cair. Então, no decorrer desses dias, nessa semana, a gente vai observar. Vamos aqui para o BTC. Então, eu vou passar o valor certinho. Mas, ó, tá vendo o POC lá do que a gente tinha marcado, era 19.100, agora é 19.200, né? O POC de volume. 19.200 e 18.200. Então, a gente tem que estar anotado esses dois POCs aí. Vou até anotar no meu aqui já. Vou colocar um POC. $19.200. Então, aqui é um POC muito importante. A gente tem um outro POC, 18.200. Então, anotem esses dois POCs aí, que eles são muito importantes.
que foi o POC do rompimento aqui, tá vendo? Quando entrou, tinha esse rompimento aqui nos 18.300, os caras jogaram para cima. Agora, se vier aqui e perder esse POC, você pode esperar que provavelmente a gente vai ser reaceito nesse range aqui de novo, que ficou um tempão, né? A gente pode chegar e fazer esse movimento aqui e perder esse fundo aqui. Então a gente tem que ficar esperto nesse movimento aqui, se perder. E se ele vier aqui para baixo corrigindo fraquinho, com volume baixo, a gente precisa comprar aqui nessa região e nessa, ele vai subir de volta. Capaz que ele fique nesse range. Se acontecer desse volume for muito fraco, eu vou avisar vocês, que a gente vai observando o TPO, me cobrem todo dia aí, final da tarde, comecinho da noite, a gente consegue ver quando fecha o dia só o volume. A gente vai ver se o volume está alto ou se está baixo. Se o volume começar a ficar muito forte, a gente tem que pensar em não comprar aqui. Tem que tomar muito cuidado na compra. Agora, se o volume vier fraquinho, tem que comprar. É a chance de comprar e fazer um movimento forte para cima até os 25 mil. Beleza? Conseguiram entender aí mais ou menos como funciona o volume verdadeiro? Porque essas barrinhas de volume aqui, eles não mostram nada para a gente. O pessoal usa essas barras. Fez um volume grande. Muita gente procura usar esses volumes achando que tem alguma coisa a ver com o gráfico, com o preço, e não tem esse aí, ó. Tá vendo? Essas barras aqui elas não te mostram nada. Elas sabem que teve um volume forte no fundo, né? Não foi, na verdade, aqui não foi nem no fundo. Tá vendo? Esse volume maior foi aqui, ó. O fundo foi formado com volume ruim, baixo, tá vendo? Então ela não te mostra, ela não te dá informação. Ela mostra que teve um volume. Só isso. Aqui, por exemplo. Aqui está falando que o volume maior foi nessa vela aqui. Mas a gente sabe que essa vela aqui teve 19 bi. E essa vela aqui foi 21 bi. Olha a diferença. Né? É quase o dobro. Então você não consegue ler isso daqui de maneira que aqui foi 19 bi, aqui foi 21 bi. Você não sabe, não dá para ler. Aqui a vela é muito maior do que essa e o volume foi 2 bi a mais só. Então descartem isso para não confundir. Então eu acabo não usando isso daqui, porque dá erro de leitura, né? A gente não consegue ler o que está acontecendo de verdade. Então, na semana, me cobrem, tá? Se eu esquecer, porque às vezes a gente está saindo para trabalhar, às vezes aqui também em barco e tal, e às vezes a gente não fica o dia inteiro no computador. Mas à noite eu vou abrir o TPO para a gente ver o dia como foi, se teve um volume forte, se teve um volume fraco, a gente vai analisando junto, tá bom? Alguma dúvida aí, galera? Algo mais que queiram perguntar, mesmo que seja fora desse contexto? Para mim acessar essa parte do TPO tem que estar no pago? Então, na verdade, esse TPO é uma plataforma que eu pago, que é bem caro. A gente fez um curso disso também, muito caro. E para você configurar isso daqui, você tem que fazer o curso. É um curso. Para cada ferramenta dentro desse ExoCharts, que é um site, você tem que fazer um curso para cada ferramenta dessa. Então, porque esse daqui é o TPO, né? A gente tem vários. Tem outra, por exemplo, de Order Flow, que é outra coisa. A gente tentou pegar esses dados desse curso que nós fizemos e implantar no curso que a gente está ministrando para vocês. Então, algumas coisas a gente já passou para vocês no curso. Outras não dá, tem que realmente ter acesso ao ExoCharts. Porque é bem complicado a plataforma. E tem muita informação, então isso daqui você tem que saber configurar, você tem que... É um curso à parte para cada ferramenta dessa. Esse, por exemplo, é um outro curso. É um outro gráfico que mostra... Às vezes eu falo para vocês, tá entrando long. É o longnet. É o longnet, que o Samuel Ladas falava, vê aí o que está acontecendo com o long. Tá?
Então a gente vê aqui essa informação também, se está entrando long embaixo, se está entrando long no topo, que às vezes é um perigo. A gente fala, entrou muito long no topo, eles vão ficar presos se entrar short e tal. Então é isso, daí a gente vê esse CVD, que é uma outra maneira de você observar se está tendo alguma divergência. É bem complicado, na verdade. Então, com o tempo, a gente vai, nas aulas, a gente vai mostrando TPO, a gente vai falando o que é cada um. Para vocês se familiarizarem, porque daí, aos poucos, vocês entendendo o que são, né, essas ferramentas, como ler essas ferramentas, de repente vocês podem sentir a necessidade de até ter o ExoCharts. Se a gente evoluir aí como trader, entender tudo que a gente passou no curso, tiver na ponta da língua de vocês, a gente não tem dúvida de nada. O que a gente quer mais aprender? Daí a gente pode aprender as ondas... Assim, as ondas de Elliott é uma coisa meio pro longo... Assim, eu particularmente não gosto. Eu não uso muito, né? Mas eu sei ler as ondas e sei algumas regras que falam, olha, se a gente perder aqui, a gente pode ser que a alta não está sendo configurada, sabe? Não está sendo confirmada. Mas é muito relativo, às vezes ele perde e volta a subir de novo, então não é uma coisa muito exata, assim, mas é bom saber que, né, quando você ouvir alguém analisando, você pode tentar tirar alguma conclusão daquilo também, né? Então a gente pode até mais para frente falar sobre isso. Ensinar um pouquinho do ExoCharts. E uma coisa que é legal também é a gente saber um pouquinho de... Mais para frente a gente pode falar sobre essa ferramenta aqui, ó. Que é a Fibonacci de extensão. Tá? Porque assim, a Fibonacci de... O que a gente precisa? Vamos só dar um exemplo, né? Então, aqui, ó, a retração de Fibonacci. O que a gente precisa saber da retração, né? A gente precisa ter 2 pontos, né? Vou tirar a bagunça daqui. Então, o que a gente precisa da retração de Fibonacci? A gente precisa ter 2 pontos. Um ponto A e o ponto B. Ponto. Né? A gente precisa saber 2 pontos. Então, a gente tem que ter esse ponto aqui. Né? A gente tem que ter o ponto A, que é o fundo, e o ponto B, que é o topo. Tá? Então, vamos traçar de novo. Então, vamos ver quem fez a aula de Fibonacci aí. O que a gente precisa saber? Eu acho que o BTC vai corrigir. Por esses motivos. O topo foi com 21 bi, foi muito pesado e tal. Então, a gente quer saber onde ele pode retrair. Então, a gente traça do fundo ao topo. Né? Essa Fibonacci é padrão. Tá? Então, a gente sabe que ele pode retrair nas fibos. Na 0,3, 0,5, 0,2 ou 0,6. Daí, por que eu estou falando? Usa Fibonacci padrão. Porque quando o movimento está muito forte, às vezes o ativo ele só vem na 382 e sobe de novo. Maurício, essa FIBO só serve para o Bitcoin ou serve para outras moedas também? O quê? Essa FIBO padrão. Fio padrão para todas as moedas. Certo. Quando o ativo está... O que eu deixo? Eu deixo uma FIBO padrão, assim, branca, tá? E deixo nossa FIBO de... Quando eu quero trocar, eu clico nela 2 vezes aqui, ó. Tem o template e eu uso aqui, ó, Fibonacci do Maurício, Fibonacci do BTC. Daí ele já muda para essa daqui. Entende? Essa é do BTC. Essa é do BTC, a gente usa para fazer as entradas em todas as moedas, tal, né? Mas é a FIBO que a gente usa bastante para fazer a entrada e para fazer as retrações do BTC, sempre volta na 618 e tal. Mas quando o mercado está muito bullish, parece que está, a gente precisa usar padrão. Porque às vezes o BTC faz a 1036, 382, né? A gente não usa só a Fibonacci, a gente sabe que, por exemplo, ó, a gente está aqui, né? A gente sabe que esse POC é importante, ele não está na 0,5, nem na 0,6. Tá vendo?
Então, a gente falou, se esse POC foi um movimento de 16 bi, se esse POC segurar, ele está entre a 382 e a 0,5, ele nem chegou na 0,5. Talvez aqui ele já suba de novo, entendeu? Ou, se ele perder esse daqui, tem essa FIBO, ó, tá vendo? Está exatamente na 618, o POC de 18,200. E o fundo do range majoritário, tá vendo? Então, tem duas confluências aí, ó. Fundo do range, pega no POC, sobe. E FIBO 618. Então, a gente pode usar essa FIBO para, principalmente, eu ia dar o exemplo da Sol, para vocês verem que a Sol, ela está retraindo na 382 e sobe. 382 sobe, 382 sobe. Ela nem está retraindo, eu vou pôr lá para vocês verem. Mas a FIBO, por exemplo, né? Imagina que a gente fez a FIBO bonitinha aqui, o BTC veio e corrigiu na 0,5. Ok? Vamos lá traçar um movimento aqui falso dele. Vamos fingir que ele fez esse movimento aqui e foi na 0,5. Beleza? Beleza. Fez fundo aqui na 0,5. BTC. Daí você fala, mas e agora? Para onde que ele vai? Né? Se ele subir, ele vai subir até onde? Daí a gente tem 3 pontos. A gente tem esse ponto A, ponto B, e tem o ponto C. Para que esse ponto C? Que a gente sabe que é uma pernada para subir de novo. Então a gente pega essa FIBO aqui de extensão, você vai traçar do ponto A ao ponto B ao ponto C. E solta. A gente sabe, né, teoricamente, né, a gente tem as nossas marcações aqui, tá vendo? A gente tem a nossa marcação de topo, de outro topo e tal. A gente sabe que quando acontece a outra pernada de alta, ele pode até a FIBO 618, 1,618. Então, a gente está no 28 mil, $28 mil. Então, essa FIBO de extensão de Fibonacci serve para isso. Né? Então, a gente sabe que esses movimentos acontecem, né? E quando está um movimento forte, se traça essa FIBO em 3 pontos, A, B e C, e ele continua fazendo um movimento respeitando a Fibonacci. Então, ele vai fazer o fundo aqui, vai tentar romper isso aqui, daí vai bater na 618, vai voltar... E vai na 786, volta e vai fazer esse movimento até chegar na 618 lá em cima. Essa verdinha. Essa verdinha. Então, são movimentos que ele respeita quando está em movimento de alta. Então, o de baixo também, ele respeita a mesma coisa, né? Então, a gente depois pode até estudar isso aí um pouquinho, para vocês terem uma noção de como riscar, tá? Mas eu acho que tem que a gente tem que estar com a FIBO de retração muito bem, tipo, definida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Minha dúvida é zero. Eu sei usar para entrar, eu sei usar para sair, eu sei que eu tenho que usar como confluência de outras coisas, porque só a FIBO não resolve nada. Você tem que saber que tem um range e tal. Então, quando todo mundo fala, minha FIBO de retração, por isso que às vezes a gente fala, traça a sua FIBO aí que eu quero ver. Né? E tem pessoas que falam, eu estou com medo de errar, né? Traça, mostra pra gente, tá errado. Quantas vezes eu falei pro Arthur, né, Arthur? Arthur, acho que tá errado, cara, vamos fazer isso aí de novo. Daí, se ele não fala nada, eu vou achar que ele está sabendo fazer. E vocês também não estão achando que estão sabendo. Ele vai estar achando que está certo. Verdade. E ele falava, ele ia lá e mostrava. Eu falava, Arthur, você está puxando desse jeito e tal. Agora, se eu falar para ele fazer, ele faz e acabou, ele já entendeu. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Não pode ter dúvida. Não, que a dúvida te mata. Não pode ter vergonha de perguntar. Não pode. Não pode. A gente não vai tirar... Ninguém está aqui para tirar saúde de ninguém. A gente está aqui para ajudar. E o Arthur agora está fazendo trade, puxa FIBO de retração para cima, para baixo. Sabe o que tem que fazer, onde entrar. Samuel, a mesma coisa. Samuelada, entendeu? Lacerda já pegou o jeito.
Então, se não perguntar, vocês vão morrer com essa dúvida. Daí o trade fracassa. Tá bom? Fora isso, mais Fora alguma isso, dúvida? então eu acho que quando estiver bem com essas ondas com a retração, a gente pode depois trabalhar um pouquinho essa fibra de extensão. E assim, eu não gosto muito, mas a gente pode fazer as ondas de Elliott também. Para vocês saberem do que se trata. Porque muita gente fala sobre isso, né? Muita gente fala. E muitas vezes funciona. Tá? Então, por exemplo, onda de Elliott, né? Imagina que fez um fundo aqui, onda 1, onda 2, onda 3. Agora realmente pode estar funcionando. Se vier aqui, ó, na onda 4, a onda 5 pode ser lá em cima. E daí, uma das regras da onda... Vamos só passar para vocês terem uma ideia, né? Se aqui foi a onda 1, tá? E aqui foi a onda 2, tá vendo? Sempre os fundos, tá? Num tempo maior, 4 horas, tá? E se aqui foi a onda 3, e se a gente colocar, olha que interessante, ó. Fibo de extensão, tá? Onda pernada 1, 2, 3. Onde está a fibra 68? É que está tão claro. Onde está a fibra 68? Não dá para ver. A fibra 68 ela estava aqui em 21.400. Ele veio em 21.248. Então, olha como é importante você saber. Eu tracei isso daqui, eu sabia que bateu no... Ó, era o range, tinha um POC aqui que a gente já pagou. Ele foi exatamente no POC, né? Quer dizer que vai cair? A gente não sabe, né? Mas a tendência é de fazer uma pernada de correção. Tá? Então, a onda 1, onda 2 de correção, onda 3 de alta, onda 4 de correção. A onda 4 de correção, ela não pode, é uma regra, tá? Disso aí. Quem for estudar Elliott, ele não pode perder o topo da onda 1. Então, o topo da onda 1 está em 18.300 e pouco. Tá? E se ele começar a formar velas aqui abaixo, essa contagem já foi eliminada. Não vale essa nada. Contagem não vale mais. Vai virar uma outra coisa. Vai virar... Essa onda 5 já não vai existir e tal. Então, vai virar uma consolidação eterna aqui, até sei lá quanto. Então, entende? Então... Mas geralmente a onda 3 é maior. A onda 3 é maior. É maior que a onda 1, né? Ela foi um pouco maior que a onda 1. E a onda 5 geralmente é meio travada aqui. Ela não sobe muito. Mas tem um monte de regra. Se a onda 3 for maior que a onda 1, a onda 5 vai ser pequena. Se a onda 1 tem for... muitos detalhes. Então, por isso que tem muita variação, você acaba só identificando depois que aconteceu, entende? Então, a gente acaba não usando, mas assim, é bom saber que, né, a regra básica, a onda 4 não pode perder o topo da onda 1. Então, é tipo mais uma confluência. Se isso acontecer, se a onda 4 vier aqui, já não é acabou. mais onda 4, é outra coisa. Se acabou, não existiu nada disso, e você vai analisar de outra forma, entende? Mas são um monte de regras, Elliott, é muita regra. Então, mas é isso, a gente pode aprender um pouquinho sobre essa onda essa fibra de extensão, que muitas vezes funciona bem, e se confluir com os nossos pontos de interesse ali, é mais uma confluência, entende? E depois a gente pode ir o básico de onda de Elliott, para a gente saber um pouquinho sobre essas ondas. Tá ok, galera? Mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida?
do Coins. Se quiser voltar no assunto, pode perguntar. Bom, então é isso aí, galera. Então, ó, anotem no gráfico de vocês 19.200, que é o POC de volume, e 18.200. Então, as próximas operações, né, que a gente pode para a semana. Eu não apostaria mais nessa venda aqui. Porque se romper aqui, porque tem outro fator, né? Como deu 21 bi aqui, se entrar muito volume, vai romper. Daí, se romper, isso aqui vai virar um suporte fortíssimo. Então, rompeu, foi aqui na sell zone, pode até shortar, voltou aqui, tem que comprar. E daí esse movimento vai acontecer, ele vai começar a fazer o movimento para cima de novo. Tá? Porque vai virar um suporte aqui, porque esses 21 bi vai virar suporte. É um volume grande, ele consegue dar uma segurada. Então, se acontecer de romper para cima aqui os 21 mil e subir, a gente tem que saber que isso aqui virou suporte. Então, quando ele voltar aqui, é compra. Então, se ele cruzar para cima, flipar, isso aqui vai ser nossa área de compra. Tá? A princípio, área de compra aqui, né, ao meu ver, a gente tem a área de compra aqui no POC, no Valdo Range aqui, que a gente ficou lá 6 meses, então é um suporte forte. E a gente tem esse volume de 16 bi aqui e tem esse aqui de 19 bi. Então a gente tem que comprar até aqui. Até aqui é compra. Então tem essa extensão aqui de 19,100, quase $1.000, né? Então vai ter que fazer uma operação aqui, se perder, fazer outra operação aqui. Se perder esse volume, com um volume muito grande, tem que sair fora. Tem que shortar o mercado de novo. Mas a gente vai estar acompanhando. Tá? Então, é fácil perder isso aqui? Não, não vai ser fácil, nem isso. O mais provável é acontecer esse movimento fazer esse movimento aqui, se vier, né? A gente não sabe. Mas se vier aqui, pode ser que aconteça um volume, um spike para subir de novo rápido, assim. E se fizer esse movimento aqui, a gente tem que comprar. Tem que comprar aqui, 18.200, 19.200. Comprar, subiu, caiu, estopou, compra aqui embaixo. Então, para a semana, eu acho que o plano é esse. Né? As outras altas vão acompanhar o BTC no que ele fizer. A gente está na Sol. A gente está na Sol no Coins. E vamos observando aí. Se romper para cima, a gente tem que ficar esperto no reteste aqui, é comprar e subir com o mercado. Porque possivelmente isso aqui vai virar um suporte gigante. Ok? Então, acho que é isso. A área de sell zone, eu acho que a gente tem que shortar aqui nesse topo aqui. Porque se ele vier passar aqui, vai ser um volume muito grande. Isso aqui não vai aguentar, vai passar direto. Então, 21.400 para mim não é venda. Para mim é venda aqui, porque vai ter gente estopando aqui em 22.700 e depois em 25 mil. Então, aqui eu acho que vão ter movimentos de... Se passar dos 21,5, vai ter força para chegar nessa área de liquidação aqui e nessa aqui. Ok, galera? Então, áreas de venda aqui nesses topos, no 4 horas. Eu descartaria esse topo aqui, eu não shortaria passando desse topo. Porque o cara ganhar 21 bilhões aqui tem que entrar muito volume. Então, isso aqui vai passar batido. São 8%. Talvez nesse 8% aqui seja um movimento bom de short. E se romper aqui é confirmação de alta e provavelmente o bull market começou. E daí vai estar rompendo 21 bilhões. Ok, galera? Alguma dúvida? Por enquanto tá safe por aqui. Beleza. Alguma dúvida aí para a semana dos movimentos que podem fazer? Vamos ficar de olho nessas áreas aqui e aqui embaixo.
Alguma dúvida, Cacá? Eu tô, porque o meu volume aqui tá dando erro aqui. Para mim poder entrar na operação, antes de eu entrar na operação, sempre tem que estar olhando o gráfico de 4 horas. Ó, o que a gente faz, né? A gente olha o gráfico. Se a gente estiver olhando só 3 minutos, a gente não sabe onde a gente vai estar. Então, o que a gente faz? A gente observa 4 horas diário, as regiões onde a gente pode ter pivô, tá vendo? Todas as marcações que a gente fez, o diário, o mensal, vai estar lá no gráfico. Esse é o meu gráfico todo marcado, tá vendo? Né? Então, eu, na verdade, eu sempre apresento esse gráfico menos marcado para vocês, para a gente... Ô, Maurício. A gente não consegue enxergar, né? Poderia falar, tipo, nos topos tem liquidez. O que a gente... que é difícil quando você é novo, assim, no curso, você fala, mas que essa lascada de liquidez, o que é isso, né? O que significa? Imagina que você entrou num short aqui, você Cacá. Onde você vai pôr stop? Você entrou em short aqui. Né? Você deve ter realizado tudo aqui, mas imagina que não. Você vai pôr seu stop aqui. Lembra que a gente fala, deixa 25% da operação. Então, muita baleia opera assim. O cara vai, entrou em short, caiu, ele foi realizando. Ele tem um pouquinho de operação aqui, 20%, 10%, 25%. Tem operação aqui. Daí quando passar, onde ele vai pôr stop, se ele entrou aqui? Ele vai pôr stop aqui. Então essa é a liquidez que a gente fala, entende? O cara que entrou em short aqui, tem stop aqui. Sempre nos topos, no 4 horas, em gráficos grandes, tem liquidez. Então é isso que é a liquidez. Quando a gente entra numa operação, por exemplo, imagina que a gente entrou numa operação aqui de long, né? Vamos aqui para um gráfico menor, aqui de 1 hora. Ah, tá. Eu acho que vai subir. Daí você entrou num long aqui por algum motivo, né? Vamos fazer que a gente entrou. Vamos lá. Passar o range. Tá. Imagina que você entrou numa operação aqui, né? Ontem eu, Arthur, a gente entrou na sol em algum movimento aqui para cima. Esse aqui é o BTC. Você entrou aqui num long. Onde está seu stop? Né? Se você entrou aqui. Ou seu stop vai estar aqui. Ou seu stop vai estar aqui. Né? Ou seu stop vai estar aqui. Em algum fundo seu stop vai estar. Ou vai estar aqui, se você entrou Se você entrou nessa vela aqui, ó, em long, você vai pôr seu stop aqui, tenho certeza. Esse gráfico é muito fraco. Então imagina que você entrou num long aqui. Em 3 minutos você falou, vai subir isso aqui. Entrou nessa falha de rompimento aqui, né? Rompeu para baixo, subiu. Agora vai. Você entrou. Seu stop vai estar aqui. Então aqui a gente fala que tem liquidez, entende? E nos gráficos grandes é a mesma coisa. Nos gráficos de 4 horas é a mesma coisa. O cara que entrou em long em alguma posição aqui, qualquer uma delas, ele vai estar com stop aqui, ou vai estar com stop aqui, provavelmente aqui. Então, o que acontece? Se cai, o cara é estopado aqui, o preço sobe de novo. Porque tem liquidez. Então, por isso que a gente fala, se o preço descer aqui para baixo do VAR, a gente compra. Porque vai ser o stop da galera aqui, entende? Daí, quando pega o stop, o preço volta a subir, porque o cara tem que comprar. Mas, para entrar nas... a gente usa sempre 3 minutos. A gente usa os tempos maiores porque a gente já traçou lá atrás todos os pivôs, todo o suporte e resistência, os ficam mais claros para a gente poder observar onde que estão os principais, os topos. Então, é uma direção que o tempo maior vai te dar. Mas na hora de entrar na operação, é sempre 3 minutos. Exato. Então, né, imagina uma operação aqui, que você quer entrar aqui porque você achou que ia subir, né? Então, você observa 4 horas, né? Você fala, não, está em tendência de alta no 4 horas.
Daí você observa que você riscou um range aqui. Você fala, não, nesse range eu tenho que entrar porque tá em movimento de alta, vai subir mais. Daí você riscou o range aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Pegou a parte de desequilíbrio, descartou. Aqui ele começou a se equilibrar, é o começo do range. Né? Vai formando o range aqui, você vai avançando. Daí você vai para 3 minutos. Cadê o cara? Sumiu. Tem que entrar aqui. Então imagina que aqui formou um range, se fala, não, vou entrar no 3 minutos, eu vou entrar em alguma posição aqui. Daí você tem que entrar nesse 3 minutos. Porque senão o seu stop fica muito grande, entende? Então você observa no 4 horas, qual a tendência? Tendência de alta. Claro, tendência de alta. Pá, 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 pá. Daí você vai lá no 30 minutos. A gente sabe que aqui é uma posição ruim, né, para entrar em long. Mas imagina que isso aqui está acontecendo aqui. No fundo. Né? Teve um movimento de alta, teve outro movimento de alta, teve outro de alta, você fala, vou entrar aqui. Então você sabe que ali é uma oportunidade de entrar em long, você traça o 30 minutos, o range. Quando começar essa formação aqui, você tenta entrar em posições aqui embaixo. Você sabe que você tem que entrar aqui embaixo. Você não pegou essa entrada, você vai tentar pegar essa entrada aqui. Para pegar essa entrada aqui, você tem que ir no 3 minutos. Então, o range você traça no 30 minutos e vai lá no 3 para você pegar tipo o olho do mosquito. Aqui seria uma entrada boa, tá vendo? É difícil quando está de lado. De lado é bem complicado entrar, mas quando está em alta a gente precisa entrar no range. Tá, mas no caso da retração, aí eu vou lá, olho, vejo que tá bom para entrar em long, aí eu vou no 3 minutos, né, para eu poder entrar. Exato. Aí como que eu faço para colocar a Fibonacci? 3 minutos. Então, a mesma coisa. Imagina aqui, ó, deixa eu marcar isso aqui, né? Você faz a mesma coisa. Ó, imagina aqui, deixa eu marcar fazer um quadrado aqui para ele. Então aqui, ó, o mercado estava caindo, certo? Ó, o mercado caiu, pum, fez um movimento para baixo. Daí aqui você identificou que fez um fundo, só para marcar, tá? Aqui, ó, a gente está no 4 horas, tá vendo? Então caiu, começou a formar um range, pá, 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 pá. Daí você fala, opa, aqui é uma oportunidade perto do fundo, né? Você quer entrar sempre perto mais próximo do fundo possível, né? Daí você vem aqui, então você começou a formar o nosso range aqui no 30 minutos. A gente viu que podia ter sido um fundo aqui, subiu, retraiu, começou a cair. Daí aqui você já está no 30 minutos. Fala, aqui é um fundo, né? Está marcado que é fundo. Inclusive fez um FR aqui. Daí você vê esse movimento, você fala, vou fazer uma entrada no 3 minutos. Você vem aqui no 3 minutos. Nessa aí, eu lembro que foi eu e você que fez essa entrada, né? Lembro que eu fiz essa entrada aí na zona de compra quando bateu o preço aí. Então, o que a gente espera, né? Ó, a mudança de estrutura que a gente fala, né? Aqui, por exemplo, fez um fundo aqui, ó, a gente está no 3 minutos, tá, Cacá? Qual vela, qual o movimento que trouxe para esse fundo aqui? Foi esse pivô aqui, ó, para baixo. Então, aqui a gente sabe que esse pivôzinho aqui, ó, no 3 minutos, jogou o preço para baixo. Pum. Rompeu o fundo aqui, FR. Né? Pegou a liquidez daqui de baixo. Então, você fala, opa, pegou liquidez. Você já sabia que tinha liquidez aqui porque você estava traçado aqui como FR. Você
pode até deixar aqui, possível FR. Tá vendo? Possível FR. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então aqui você já ia ficar de olho, falar, opa, o movimento está caindo, não vou fazer nada. Daí você ia pensar, né? Mas será que o fundo foi aqui? Como você sabe que não foi? Ó, o movimento que trouxe 3 minutos para baixo foi esse aqui, certo? Qual pernada que trouxe para esse fundo aqui? Foi esse. Subiu e passou isso aqui? Não. Não mudou a estrutura. Para mudar a estrutura, lembra a estrutura de mercado? Caiu, quando subir, tinha que romper isso aqui para cima, assim. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Ele veio só até aqui, caiu de novo. Se ele tivesse passado, você ia ficar de olho na volta para comprar. Mas não aconteceu. Então aqui você já descarta. Você fala, não, aqui não funciona. Então você descarta isso aqui, não serve para nada. Isso aqui já foi. Daí subiu. Daí esse movimento jogou para o fundo, FR, mais fundo que esse. Daí você fala, opa, isso aqui é... Ó, uma característica de FR é isso aqui. Ó. Ele rompe, daí desce de novo e volta e deixa uma sombra gigante aqui. Quando deixa essa sombra, você vai falar, você pode entrar nessa loucura aqui. Né? Falar, meu, deixou uma sombra, eu vou entrar. Stop aqui. Ou você espera com a paciência que você tem, que eu sei que você tem. Daí você vai ver se rompeu essa estrutura de baixa que estava vindo, no 3 minutos. Rompeu. Você vai falar, opa, aqui já alerta para uma entrada. Você fala, agora daqui para cá teve esse movimento. Se romper esse topo aqui, vai romper a estrutura, vai mudar, fazer a mudança de estrutura de baixa para de alta. Daí aconteceu, você fala, opa, aqui é interessante. Tá vendo? Você pode até traçar alguma coisa e falar, se romper isso aqui, vou pensar em entrar. Daí você vai lá, pega a sua Fibonacci. Fibonacci. Fundo. Topo. Deu as fibras aqui? Não deu. Você vai esperar. Fez um topo aqui. Foi na fibra que a gente gosta ainda? Não. Você vai puxando a fibra para os Você vai topos que ele esperando. está formando. Ó, tá vendo? Ele formou o topo aqui. Aqui foi um topo. Você certo? parou ali. Daí você vai pôr onde suas compras? Fibo 0... Opa, essa fibra a gente não usa, né? Deixa eu pôr para a fibra que a gente usa. Essa é padrão. Daí a gente vai ver aonde a gente vai colocar a compra. 05, 618, 66, 786, 83, 88. Se quiser distribuir em várias, ou você distribui em 05, 618 e 88. Divide em 3, por exemplo. As ordens. As Você ordens. divide. Né? Então imagina. Perdeu a estrutura de baixa foi rompida no 3 minutos. Beleza. Espera formar topo. Formou. Põe as suas ordens. 05. Olha como dá tempo. São 3 minutos. Imagina. Fez topo. Olha quantos 3 minutos tem isso aqui. Sei lá. Talvez ficou o dia inteiro aqui. Por isso que tem que ter paciência. Eu e o Arthur, a gente pegou essa entrada. Daí fez esse movimento. Compra aqui na 05. Põe na 618. 66. Paraná, paraná. Põe todas elas. Stop no fundo. Stop aqui embaixo. Tá? Daí você vai falar quanto que eu tenho que pôr na operação, né? Se você comprar todas essas ordens, se comprar aqui, 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 sua média vai ficar mais ou menos aqui. Ó, stop de 1,18. Então você vai lá na tabela, fala, eu aceito perder $10 na operação. 1,18, aqui é 1%. Então, $1.000, você no size, tá vendo? Você vai lá, põe. Digamos que o stop seria de 1%, tá exato. Você vai lá no size e fala $1.000. Vou colocar $1.000 na operação. Como que eu vou colocar $1.000? Vou dividir em 3, então vou colocar
330, 330, 330. Entende? Ou vou colocar 1000 de uma vez. É ruim. Ou divide em 2. 500 e 500. Entende? Vai da sua estratégia. Ou vou dividir em 4. 250, 250, 250, 250. Quanto mais você colocar a ordem aqui para baixo, seu stop fica menor ainda. Se você põe a ordem 1000 aqui, seu stop vai ficar grande. Você não sabe se o preço ia descer. Né? Ele veio só até aqui, mas ó, ia ser 1,50. Você não ia poder pôr 1000, você ia ter que pôr menos. Entende? Porque o stop era de 1,50. Agora, se você divide suas ordens, você consegue pôr. Imagina que você colocou 4, 250, 250, 250, 250. Seu preço médio ia ficar por aqui assim, ó. Você ia ficar com 1% de stop. Você ia poder pôr $1.000. Daí você ia pegar a entrada e ia subir. Ah, começou a subir. Ok. Você já paga, você já entrou na operação, o preço andou. Você vai lá, põe seu stop aqui na entrada, acabou. 0 a 0. E você comprou num fundo muito fundo. Então, é importante você deixar essa operação correr. Entende? E o preço foi andando. Por isso que o pessoal preserva, às vezes, as entradas. Quando entra muito bem, num fundo, muito fundo, o pessoal vai realizando aos pouquinhos e vai mantendo a sua posição lá embaixo daquele fundo. Porque você não sabe até onde vai subir, né? Então, você não sai totalmente da operação. É uma outra estratégia. Então, daí você conseguiu entrar na operação bem bacana aqui embaixo. Daí você entra no 4 horas, no 2 horas, e fala, onde que eu vou realizar o lucro? Daí você vai realizar o lucro no POC, no topo do range, entende? Você vai ver se tem alguma confluência aqui que fala, onde tem mais topo aqui que pode ser liquidez. Daí você realiza, tem uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, entende? Entendeu? Tá cá? Alô? Desculpa, eu entendi, agora entendi. Entendeu? Ficou mais claro, entendi. Eu estava entendendo, era essa parte da análise, poder entrar na operação, agora eu entendi. Entendi. E quando é retração, agora, por exemplo, agora a gente tem que entrar na retração, mas a gente tem que traçar Fibonacci nos tempos grandes, né? Então a gente sabe que vai traçar Fibonacci daqui, né? A gente sabe que tem confluência naqueles POCs que a gente anotou, né? Deixa eu ver no POC. Então a gente sabe que tem os POCs que a gente falou, ó, esse POC é importante. Cadê qual é o gráfico? Então esse POC a gente sabe que é importante, a gente tem que, quando chegar aqui, a gente tem que entrar no 3 minutos, a gente deixa aqui o gráfico, 2 horas, 1 hora, você vai observando. Ele vai caindo, vai caindo. Quando ele chegar perto aqui, você vai lá no 3 minutos. Daí você começa a observar o que está acontecendo no 3 minutos. Entende? Você fala, não, aqui é o POC que a gente falou que poderia o preço segurar. Se vier aqui, começar a lateralizar, você já traça o range, espera ver o que está acontecendo, vê um FR e entra. Ok? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai terminar. Ok, então? Podemos parar? A gente vai parar a gravação.